Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Então aqui professor Gleiner trazendo mais uma aulinha, nossa última aulinha de LDB, né? Fazendo aquela revisão sobre os principais tópicos, dividido em 3 aulinhas, tá certo? Então hoje a gente vai falar das classificações, falaremos da organização, né? Aquela organização por séries, por períodos, tá bom? Vamos falar também sobre ensino infantil, ensino médio e carga horária, tá bom? Então nós vamos fazer uma pincelada aqui nos principais tópicos da LDB para a tua prova, tá bom? Esse conteúdo aqui então serve tanto para você que vai fazer a prova de Triunfo, quanto vai fazer a prova de Caruaru, quanto prova de Maravilha ou outro concurso da área educacional, tá bom? Deixa eu pedir desculpas a vocês um pouquinho com relação à câmera, porque para quem não sabe, eu tenho um cachorro maravilhoso, o Pereba, que fez o favor de quebrar a minha câmera, tá? Eu tô usando a câmera do notebook hoje, mas vai dar certo, tá bom? Pessoal, olha só. Então, o que acontece? Nós passamos, então, a primeira aula, nós falamos de currículo e falamos de composição de organização do ensino da educação básica, né? Vimos aquela classificação de educação escolar, educação básica obrigatória, falamos das idades, falamos das características de cada um ali bem rapidamente, bem superficial. Na segunda aula, nós falamos dos deveres do Estado, falamos das incumbências, tá bom? Dos sistemas de ensino, da educação, dos municípios, né, dos entes federados, da escola e dos professores, dos profissionais de educação, dos docentes, né? Lembrando que normalmente as incumbências ali da escola e a incumbência dos docentes, as bancas costumam trocar, tá legal? Olha só, a Banca Ingeduc, a banca que está organizando um concurso de Triunfo, tá bom? Ela gosta muito dos conteúdos desta aula de hoje, tá certo? Na prova aqui de Tupanatinga, as questões de LDB basicamente rondaram a nossa aulinha de agora, tá certo? Carga horária, classificação, tá bom? Organização da educação básica, tava lá, tá bom? Então você tem que ter atenção. Hoje falaremos um pouquinho de calendário também, bem pouquinho. Tá bom, gente? Então é o seguinte, vamos começar então, para não demorar muito, que hoje a aula é um pouquinho extensa. Eu acho que em 1 horinha eu termino no máximo, tá? E aí no final faremos 14 ou 15 questões. Sempre é bom a gente treinar, né, as questões. Mais um aviso aqui, você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no nosso canal, tá legal? E ative o sininho para receber as notificações. Segundo aviso, com relação às nossas revisões, né? Você que está acompanhando aqui os nossos vídeos do canal, sabe que nessa reta final a gente dá uma intensificada para os concursos que estão acontecendo. Então agora, semana que vem, já temos prova de Triunfo. Teremos revisão? Teremos revisão sim. Teremos uma semana de revisão aí. Vamos ter revisão do decreto 1171 na terça-feira, tá? Decreto 1171 e lei orgânica do município. Falaremos de lei orgânica na terça-feira. Então você que está interessado neste assunto, entre em contato aqui, ó. Meu WhatsApp aqui, meu WhatsApp e aqui do lado do meu Instagram. Já aproveita e me siga lá no Instagram também para receber lá os nossos vídeos diários, as nossas orientações, as nossas dicas para as provas, tá bom? Vamos embora então para o assunto, para não demorar mais, Olha só, minha gente. Então hoje falaremos da Lei Diretriz Básica da Educação Nacional, tá? Parte 3, nossa última parte. Lembrando, LDB também conhecida como Lei Anísio Teixeira. Deixa eu ver aqui, acho que hoje eu consigo escrever. Hoje acho que eu vou conseguir escrever assim, ó. Vamos ver se vai dar certo, né? Teixeira. É meio difícil aqui a mesinha, mas dá certo. O número da lei é 939496, tá? Lei fácil de decorar o número, tá certo? Também conhecida como LDB, também conhecida como LDB. Então o que acontece? Esta lei é a mais cobrada, né, para os cargos, para quem presta concursos para professor, é a lei mais cobrada, juntamente com DCN, PCN, ECA, tá certo? BNCC, são as legislações mais cobradas. O que eu trouxe para vocês aqui? Eu trouxe uma coisinha diferente hoje. A gente não vai ver aqueles slides passando tópico a tópico. Eu já vou passar para você aqui o slide inteiro, tá bom? E já esquematizado o nosso mapa mental. E aí vamos fazer as ligações e eu vou acrescentando algumas coisas. Que aí você já pode dar o print, tá? Pode dar o print na tela aí e copiar para você o mapinha mental já prontinho. Legal, gente? Beleza? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui. Passando para cá. Olha só, então quando a gente fala em composição da educação básica, a gente viu isso daqui na nossa primeira aulinha, tá? Nós sabemos que a educação escolar, né? A educação
escolar, a educação escolar, deixa eu ver isso mesmo, é isso mesmo, educação escolar, pensei que o áudio não estava ligado, tá? Ela é composta em dois níveis, não é verdade? Que é o nível da educação básica e o ensino superior. A educação básica ela é subdividida em etapas, tá bom? Cuidado para não confundir. Temos níveis, temos etapas e temos modalidades. Vimos isso na nossa primeira aulinha. Então as etapas serão a educação, o ensino infantil, tá? Ou a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Temos algumas particularidades que vamos trabalhar lá em cada um deles, tá bom? E as modalidades? As modalidades nós temos a educação especial, nós temos a educação de jovens e adultos, nós temos a educação à distância, nós temos a educação indígena, temos também a educação do campo, 1, 2, 3, 4, 5, e a educação profissional e técnica, EPT. Glênia, mas são 8, né? São sim. Temos ainda a educação quilombola e a educação bilíngue de surdos, tá bom? Essas são as modalidades de educação. Qual é o detalhe que eu quero trazer para vocês aqui, ó? Estas duas aqui estão somente aqui na LDB, tá? Nas DCNs não, as DCNs não contemplam essas duas, somente as outras 6. Legal? Então já fica uma observaçãozinha para a tua prova, ali no teu mapinha, tá? Outra coisa, a educação infantil, ela vai dos 0 aos 5 anos. O ensino fundamental vai dos 6 aos 14 e o ensino médio vai dos 15 aos 17 anos. Tá legal? Lembrando, temos ainda aquela possibilidade do EJA. E a matrícula no EJA, o EJA nós temos o fundamental e temos o EJA médio, né? O EJA fundamental, o aluno vai poder fazer a matrícula a partir dos 15 anos. E o EJA médio, o aluno vai poder fazer a matrícula a partir dos 18 anos. Por favor, não esqueçam disso, tá legal, gente? Beleza? Tranquilo? Vamos para o nosso Já aproveita e dá o print aí, tá? Ó, temos níveis, educação básica e ensino superior. Etapas, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Modalidades, estão todas aqui. Educação especial, educação de jovens e adultos, educação à distância, educação indígena, educação do campo, educação profissional e técnica, educação quilombola, educação bilíngue de surdos. Legal? Tranquilo? Próximo mapinha mental. Próximo mapinha nós vamos falar da educação básica. Cuidado, tá? Existe uma diferença, tá? Das finalidades da educação básica e nós temos lá na nossa LDB, né, no artigo 2, as finalidades da educação escolar. É diferente. A educação escolar é o bizu do pato, não é verdade? É o pré-quá. É o pleno desenvolvimento do educando, é a preparação para a cidadania e é a qualificação para o trabalho. Isso daqui são as finalidades da educação escolar. É o sentido maior, tá bom? Agora, quando a gente fala em educação básica, a educação básica é um nível da educação escolar, ou seja, a educação escolar é um guarda-chuva maior, ela ampara a educação básica e o ensino superior, tá bom? Quais são as finalidades da educação básica? As finalidades da educação básica são bem parecidas com a da educação escolar, mas cuidado para tu não trocar na hora da tua prova, viu, criatura? Por favor. Então aqui, ó, a finalidade da educação básica vai ser desenvolver o educando, vai ser assegurar-lhe formação comum indispensável para o exercício da cidadania, bem parecido com a outra, e fornecer-lhes meios para progredir ao trabalho e em estudos posteriores, tá? É o 10 for. Aí você memoriza como você queira, tá bom? Aqui as finalidades da educação básica é o 10 for. Eu decorei assim, tá? Aí você utiliza o método que você achar melhor. Tá bom? Educação escolar, pré-quá, marcha do pato. Educação básica é o 10 for. Tá bom? E aí vamos lá. Para que a gente alcance essas finalidades, né? Para ajudar nas nossas finalidades, nós temos alguns objetivos que a LDB coloca como objetivos principais. E muita atenção nisso daqui, porque isso é novo, né? Isso daqui é bem novo.
Então, quando a gente fala lá, quais são os objetivos? Existem outros objetivos? Sim, existem. Mas quais são os objetivos principais? Agora está expresso lá na LDB. O objetivo expresso vai ser a alfabetização plena e a formação de leitores. Tá bom? Essa alteração aqui, ó, 2022. Coisa nova, tá legal? Então, muito provavelmente, vai estar na tua prova. Legal, gente? Tranquilo? Vou dar o print aí, ó. Você divide aqui as finalidades, tá? Finalidade da educação escolar é uma coisa, finalidade da educação básica é outra. Outra atenção em relação a isso daqui são os objetivos principais da educação básica, são esses dois. Alfabetização plena e formação de leitores. Dá o print na tela aí, printou. Vamos falar agora da organização da educação. Como é que pode ser organizado o artigo 23, que cai bastante em prova também, tá? Então tem um bizu do professor Carlinhos, professor Carlinhos lá dos pedagógicos. Ele tem um bizu do só para contrariar, né? Ele bota lá só para contrariar e o MC ensino médio. Esse daqui me ajuda. É o único mnemônico que eu utilizo para isso daqui, que funcionou bem fácil. Os outros nenhum funcionavam, tá? Então aqui ficou bem bacana. Como é que pode ser organizada a educação básica, então? Ela pode ser organizada em séries, tá? Ela pode ser organizada em séries. Ela pode ser organizada em períodos. Ela pode ser organizada em ciclos. A letra até que não está tão feia não, está ficando melhor do que do outro jeito, né? Ela pode ser organizada em alternância regular. Alternância. Tá bom? E o GF? O GF é o quê? O G são os grupos não seriados. Grupos não seriados. E aqui o Fzinho é a brecha na lei, né? São as formas diversas. Formas diversas. Então, quando eu estudei lá minha educação básica, só existia uma forma de ser organizada, que era aquela forma lá, primeiro ano, tinha a CA, né? A alfabetização, depois era primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto, quinto, e assim ia. Né? Só existia essa forma aqui. Agora não, agora a nossa educação básica ela pode ser organizada em séries, em períodos, em ciclos, em alternância, em grupos não seriados e em outras formas, que assim, agora vem o detalhe, em outras formas diversas, de acordo com o interesse do processo de aprendizagem, tá? O que normalmente cai lá nas provas? Que essa organização vai ser de acordo com o sistema de ensino. Não, vai ser de acordo com o interesse do processo de aprendizagem. Qual o interesse? Qual é o foco agora? É qual? Não é verdade? E aí essa organização vai depender do interesse. E o MC ali? O MC é o MC ensino médio, né? Aqui nós estamos falando da educação lá do ensino fundamental, tá bom? E aqui, ó, o ensino médio ele ainda pode ser organizado de duas formas. Quais são essas formas? Tranquilo demais, gente. O ensino médio ele pode ser organizado em módulos. Ou também ele pode ser organizado em créditos, né? Pode ser organizado em créditos. Beleza? Bem tranquilo, tá bom? Então aqui educação básica, tá? O ensino fundamental ele vai poder ser organizado desta forma. E o ensino médio vai poder ser organizado ainda em módulos ou créditos. Tá certo? Tranquilo, falamos da organização. Vamos passar para o próximo mapa mental. Já aproveita e dá o print aí para poder salvar. E vamos para o próximo. O próximo traz pra gente as formas de classificação do aluno. E quando fala em forma de classificação, você vai colocar essa observaçãozinha aqui, ó. IGEDUC. A banca IGEDUC gosta de cobrar essas formas de classificação, tá bom? Quais são as formas de classificação do aluno? Existem três possibilidades. O aluno ele pode ser classificado, primeiro, por promoção. Ele pode ser classificado por transferência.
transferência. E ainda, ele pode ser classificado independente de escolarização. De forma independente de escolarização. Tá bom? Então são as três formas. Como é que eu sei quando que ocorre cada etapa dessa, cada tipo? Vai ser assim, ó. Por promoção, vai ser dentro da escola, dentro da mesma escola. Por transferência, é quando for de escolas diferentes, escolas diferentes. E independente de escolarização, aí já não tem, pode ser dentro da escola ou não, tá legal? Uma observação em relação a essas formas de classificação, tá bom? Então, o que você vai assimilar? Primeiro, a escola pode classificar o aluno como? Por meio da promoção, que é para o aluno da mesma escola, por transferência, que é para aquele aluno vindo de outra escola, e independente de escolarização. O aluno não tem uma escolarização anterior, mas ele tem um conhecimento prévio. O que a escola faz? Faz uma avaliação e classifica ele dentro de qual série que ele vai estudar. Tá bom? Então são essas três formas. Legal? Uma observação. Qual é a observação? O aluno, ele ainda pode ser reclassificado. Reclassificado. E é aqui que eu quero que você preste muita atenção. Quando eu falo em classificação, são três formas que eles podem ser classificados, tá? Promoção, transferência, independente de escolarização. Agora, quando eu falo em reclassificação, reclassificação é o quê? É classificar novamente. Você só vai poder reclassificar o aluno, tá? Ele só vai poder ser reclassificado em caso de transferência. Então, se por acaso classificou o aluno lá dentro da mesma escola por promoção, mas o aluno ainda assim está muito adiantado, eu quero classificar ele novamente, não vai poder, porque só pode fazer reclassificação em caso de transferência. Beleza? Tranquilo? Fácil, né? Então já passamos, ó, esse é o nosso quarto mapinha mental, tá bom? Vamos lá, então. E aí, deixa eu já dar um aviso para você. Você, olha aqui para mim, você que está assistindo o vídeo até agora, por favor, não esqueça de dar o like no vídeo e também não esqueça de compartilhar, tá bom? Compartilha, a gente está com um preparatório top, muito massa para a Prefeitura de Caruaru e Prefeitura de Maravilha, que ainda vai abrir o edital, tá certo? Estamos com um preparatório também para o concurso da Banco Geduc agora de Triunfo e vai abrir Surubim também. Então você que vai assistir a aula de Surubim pode entrar em contato aqui, ó, no WhatsApp e no Instagram, tá bom? A câmera fica invertida agora. É no WhatsApp e no Instagram que eu passo maiores informações para vocês. Legal, gente? É tranquilo, não esquece não. Dá uma curtida no vídeo aí, dá like, senta o dedo no like aí. Beleza? Próximo tópico então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Calendário escolar, né? Eu estou passando aqui pelos principais tópicos de LDB que você precisa saber para a sua prova, tá bom? Vamos lá, continuando então. Deixa lá, peraí, rapidinho. Deu uma falha técnica aqui. O que houve? O que aconteceu? Sumiu tudo. Não quer voltar. Peraí que vai voltar, rapidinho. Voltou. Acontece às vezes, né, gente? Às vezes acontece. Vamos lá, então na próxima semana teremos então aula de lei orgânica, teremos aula de... já sei o que está acontecendo, já descobri aqui, pronto, agora sim. Então teremos aula de lei orgânica, teremos decreto 1171, tá bom? Teremos aula de LDB e no sábado teremos nosso aulão de véspera, então não esquece de se inscrever para o nosso aulão de véspera, tá bom? E aí vamos lá, em relação ao calendário, o que a LDB traz para a gente em relação ao calendário? O calendário ele tem duas características. O primeiro, o nosso calendário ele será rígido, e quando eu falo rígido, é que ele será rígido em relação a... vou botar logo o que ele vai ser, tá? Ele vai ser rígido
e flexível. Quando eu falo em rígido, ele vai ser rígido em relação à carga horária. Carga horária. Beleza? Isso é o que ele diz. Quando eu falo em flexível, vai ser em relação ao período de execução. Não é verdade? É o período de execução. E você, como assim, Glenn? Eu não entendi. Então, o calendário escolar, a gente vai falar já da carga horária de cada etapa, tá? Então, o calendário escolar ele vai ser distribuído por um mínimo de 800 horas, distribuído por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar ou efetivo trabalho educacional, tá certo? Vai depender da etapa que a gente está falando, mas sempre vai ser mínimo de 800 dias por um mínimo de 800 horas por um mínimo de 200 dias. Esse é o principal. E aí ele é rígido em relação a essa carga horária, ela jamais poderá ser inferior a essas horas que eu falei para vocês. Então, pode ser superior? Pode, isso é mínimo, e atenção para a palavra mínima, tá? E flexível com relação ao período, porque existem algumas particularidades, algumas regiões, que em determinado período do ano é impossível ter aula, ou tem algum evento, ou tem algum acontecimento que fica impedido de ter aula naquele momento, mas é o que é feito? Simples. Suspende-se a aula naquele período, que normalmente seria um período normal de aula, e aí depois esses dias que foram perdidos vão ser distribuídos e vão ser ministrados nos próximos dias. Tá bom? Lá na Copa de 2014 aconteceu muito isso com as escolas, né? Que não tiveram aula ali durante um período, né? As férias foram mudadas, e aí ingressou no segundo semestre. O segundo semestre foi mais pesado em relação à hora. Bota aula no sábado, coloca aula em alguns feriados que não tem tanta... ponto facultativo em algumas cidades, tá bom? Então ela é flexível nesta forma, de poder aplicar as 800 horas em 200 dias em outras épocas, beleza? Olha só, e aí a carga horária, a carga horária é importantíssima, porque ó, sempre quando falar em carga horária, você vai raciocinar assim, ó, 800 horas e 200 dias, sempre, sempre, sempre. Vai ser tanto para a educação infantil, quanto para o ensino fundamental, quanto para o ensino médio. Aí você, não, Glenn, ensino médio é diferente. Calma que eu vou falar para você, tá? Só tem um detalhe, viu, que você não pode esquecer, que é esta palavrinha aqui, ó. Mínimo. Mínimo. Tem mínimo em todas. Mínimo, mínimo. Tô falando mínimo todas as vezes para você lembrar. Mínimo. Então vai ser um mínimo de 800 horas por um mínimo de 200 dias, tanto na educação infantil, quanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio. Atenção aqui pro assim, aí isso daí é o quê? Trabalho educacional ou trabalho escolar? Quando a gente falar em trabalho em educação infantil, vai ser trabalho. Agora eu já botei outra letra, é o vício, né? Trabalho escolar. Perdão, gente, trabalho educacional. Quando eu falar em educação infantil, é trabalho educacional. Qual a diferença, Glenn? Eu vou falar já já. Quando falar em ensino fundamental e ensino médio, agora eu vou botar outra letra, vamos ver se vai ficar. Aí vocês escolhem qual que fica melhor. Vai ser trabalho escolar. Beleza? O que é trabalho educacional? Trabalho educacional é tudo aquilo que acontece dentro e fora da escola. Tá bom? Vai ser o piuí tatatá, vai ser o meu lanchinho, vai ser tudo aquilo, tá bom? Então isso daqui, trabalho educacional, está relacionado a dentro... Todas as atividades dentro e fora da sala de aula. Tá bom? Quando eu falo em trabalho escolar, é somente o trabalho de sala de aula. Ah, beleza, entendi. Então, quando eu falar em educação infantil, é trabalho educacional. Quando eu falar em ensino fundamental, ensino médio, vai ser trabalho escolar. Atenção, por favor, gente, eles trocam isso daqui. Tá legal? Glenn, mas e a carga horária do ensino médio? Beleza. A carga horária do ensino médio lá na LDB, ela disse que ia ser ampliada. Ele tem as palavrinhas, tá? A palavrinha-chave é o seguinte, presta atenção aqui, ó. A carga horária do ensino médio,
ela vai ser de no mínimo 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias, tá bom? Mas ela será ampliada, olha a palavrinha ampliada. Quando fala ela vai ser ampliada, para quando? Para quanto? Para 1.400 horas. Beleza? A palavrinha-chave é essa. A carga horária do ensino médio é desta daí, 800 horas por 200 dias. Mas ela será ampliada para 1.400 horas. Mas enquanto não chega nisso daí, vai haver a progressiva extensão. Vai acontecer a progressiva extensão. Deixa eu escrever aqui. E quando eu falo em progressiva extensão, é que ela vai ter uma carga maior ou igual a 1.000 horas anual. Ah, beleza, entendi. Aqui, ó, o 1.400 também é maior ou igual, tá? Menor do que isso aí não vai poder ser, não. Vai ter que ser maior ou igual. Maior ou igual. A palavrinha-chave, então, é essa daqui. Muita gente fica com dúvida nisso. E agora a sua dúvida acabou comigo aqui, tá? Então, o teu ensino médio, a carga horária dele, a LDB prevê mínimo de 800 horas. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Vamos lá. A câmera está travada. Eu não sei por que isso está acontecendo. Mas eu já destravei ela aqui, ó. Pronto. Voltou? Voltou não. Eu não sei o que é isso que está acontecendo, não. É o Pereba tocou horror nas minhas câmeras, olha mesmo. Eita, cachorro danado. Pronto, então é o seguinte, ó. Então falou ensino médio, você vai lembrar de que, ó, ensino médio vai ter um mínimo de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias. Beleza? Que será ampliada para a situação ideal de, no mínimo, 1.400 horas anuais, tá? Enquanto não chega nessa igualdade, nesse limite lá de 1.400 horas, você vai se ligar que vai ter a progressiva extensão. E a progressiva extensão, tá? Que vai ser o período de 5 anos que era para ter acabado no ano passado, em 2022. Esta progressiva extensão vai ser oferta de 1.000 horas por ano. Grava as palavrinhas, tá? Carga horária, mínimo de 800 e mínimo de 200 dias. Vai ser ampliado para 1.400... igual ou superior a 1.400 horas, um mínimo de 1.400 horas, mas a progressiva extensão até chegar nas 1.400 horas será de mínimo de 1.000 horas, que é o que está acontecendo. Legal? Tranquilo? Vamos lá. E a frequência? O que ele fala da frequência? A frequência é tranquilo, viu, gente? A frequência é o seguinte, quando falar na educação infantil, a frequência ela deverá ser de no mínimo... Opa, perdão, sinal igual, sinal diferente. Ela deverá ser no mínimo, ou seja, deverá ser maior ou igual, no mínimo de 60%. O aluno tem que ter isso daqui na educação infantil. Já no ensino fundamental e no ensino médio, a frequência do aluno deverá ser de no mínimo 75%, tá? O que as bancas fazem? Vocês já sabem, elas trocam essa carga horária aqui, essa porcentagem, tá? Então, na educação infantil, o aluno deverá ter um percentual de presença de 60%, no mínimo 60%, tá certo? E no ensino fundamental e no ensino médio, no mínimo de 75%. Tranquilo? Beleza? Dá o print aí nesse mapinha aí pra você, tá legal? E eu esqueci de jogar a tela pra você, né? Tá aí agora. Agora tu dá o print, tá? Dá o print na telinha aí, tá bom? Eita nozes, eita nozes. Chururururururu. Não vou fazer transição mais não, tá? Então agora dá o print aí nessa tela aí, que fica tudo certinho, tá bom? 3, 2, 1, passei a tela agora. Vamos lá, a avaliação. O que a LDB traz pra gente em relação à avaliação? É outra coisa que você vai colocar aí, ó, IGEDUC. A IGEDUC gosta de cobrar isso daqui também. Tupanatinga ela cobrou 2 ou foram 3 questões sobre este tópico, tá? Ela adora a parte de avaliação. Mas é bem tranquilo, tá? Porque quando fala em avaliação, tá? Que é a verificação do rendimento escolar, você vai pegar o mnemônico aqui, ó. Olha só o que é que nós temos, ó. A avaliação é o bicho papão, né? Também outro mnemônico do professor Carlinhos, tá? Aqui, ó, papão.
Esse é o mnemônico da avaliação. O que ele está dizendo isso? É o seguinte, ó, existe a possibilidade de aceleração. Lembrando, você só vai acelerar quem? Os estudantes com alto rendimento, né? Você não vai acelerar quem está com baixo rendimento. Então, a possibilidade de aceleração é para os alunos, né? Perdão, gente. A possibilidade de aceleração é para os alunos com atraso escolar. Então, o aluno que está atrasado vai ver a possibilidade de acelerar ele, tá? Possibilidade de aceleração para os alunos com atraso escolar. Tá bom? Os alunos que têm atraso escolar vai verificar a possibilidade de aceleração. A avaliação ela será contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. O que eu quero falar com vocês aqui? Ó? Quando eu falo avaliação contínua e cumulativa, é o que a gente chama de avaliação formativa. Quando eu falo aqui nos aspectos, a qualidade vai ser melhor do que a quantidade. Tá legal? Isso daqui, o que as bancas fazem? Elas trocam, tá? Elas colocam aspectos quantitativos sobre os qualitativos. E aí vai estar errado. Bota um asterisco, porque aqui de avaliação, o que mais é cobrado é esse daqui, tá? O segundo. Terceiro tópico, o segundo P, né? Fala aqui, a possibilidade de avanço nos cursos e séries, mediante verificação do aprendizado. Tá legal? Tranquilo? Este daqui sim, quando fala em avanço nos estudos, tá? Quando falar em avançar os estudos, esses sim vão ser para os alunos com altas habilidades e para os superdotados. Na aula de ontem, né? Na aula 2, perdão, na aula 2 nós falamos bastante sobre isso daqui, tá legal? Então se você não viu, vai lá no canal e assiste a aula 2 de LDB, tá bom? Terceiro aqui, ó, o aproveitamento dos estudos concluídos com êxito, tá bom? Então é outra verificação de rendimento escolar. E o último, né, o O do papão, é a obrigatoriedade dos estudos de recuperação, tá? E aí quando fala em estudos de recuperação, quando é que eles vão acontecer? Eles vão acontecer preferencialmente, olha as palavrinhas aí, ó, preferencialmente. Quando? Quando que vai acontecer? Vai ser paralelo ao período letivo. Tá bom? Então, os estudos de recuperação eles vão acontecer paralelo ao período letivo, tá? Vai ser ali juntinho com ele, né? Se de manhã ele está tendo a aula, à tarde ele faz o estudo de recuperação. E vai ser para quem esses estudos de recuperação? Vai ser para os alunos com altas habilidades? Não. Vai ser para aqueles alunos com baixo rendimento. Beleza? Tranquilo demais, né, gente? Então, só lembrando mais uma vez, lá da frequência que eu falei com vocês, né? A frequência, então, no ensino infantil vai ser, no mínimo, 60%. E no ensino fundamental e ensino médio vai ser de, no mínimo, 75%. Beleza? Tranquilo? Próximo tópico. Vamos lá para o nosso próximo tópico. Não esquece de dar o like aí no vídeo, gente, por favor. Deixa eu ver o nosso próximo tópico. Nós vamos falar da educação infantil. E aí vamos lá. Aqui eu tenho que fazer um adendozinho para você, tá certo? Porque quando a gente fala em educação infantil, nós temos algumas características. Nós temos que saber quais são os objetivos da educação infantil. Você tem que saber quais são as fases da educação infantil e quais são as características. Sua prova, se for uma prova de prefeitura, você tem que saber, tá? As características da educação infantil e do ensino fundamental. O ensino médio cai, mas com pouca frequência. Muito maior a cobrança em relação às características e objetivos da educação infantil e do ensino fundamental. Despenca em prova, tá legal? E aí nós vamos trabalhar esses dois aqui, tá? Da educação infantil e do ensino fundamental. Beleza, gente? Vamos lá. Agora só falta essas duas características e a gente vai resolver algumas questõezinhas, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Prontinho. Então, quando eu falo em educação infantil, primeira coisa que você tem que saber é a educação infantil ela é dividida. Como que ela é dividida? Bom, ela é dividida em fases.
tá? A educação infantil, ela possui fases. Quais são as fases da educação infantil? É o que a gente chama de creche e o que a gente chama de pré-escola. Tá bom? Quando é que acontece a creche? A creche vão ser para aquelas crianças que têm idade de 0 a 3 anos. E a pré-escola para aquelas crianças que têm idade de 4 a 5 anos. Tá bom? Então as fases da educação infantil são essas aqui, tá bom? Deixa eu apagar aqui, ó. Vou botar um número que fica mais bonitinho, eu acho. Vou colocar o número aqui, número 1. Primeiro tópico que a gente viu. Tá certo? Os objetivos. Quais são os objetivos? Eu vou colocar do outro lado, tá? Era para ter botado 1 e 2. Vou botar o 2 aqui agora. Tá bom? A gente vai fazer no sentido anti-horário. Tá legal? Quais são os objetivos do ensino infantil, tá? Ou da educação infantil, tanto faz como você queira falar. Bom, vai ser o desenvolvimento integral da criança. É o desenvolvimento integral, essa é a palavrinha-chave, tá? Integral da criança. Da criança, vai ser o desenvolvimento integral da criança. E quando eu falo desenvolvimento integral, essa palavrinha aqui, ó, que é importantíssima, o integral, está relacionada aqui. Quando eu falo desenvolvimento integral, vai estar relacionado aos aspectos físico, vai estar relacionado ao aspecto psicológico, vai estar relacionado ao aspecto intelectual, e vai estar relacionado ao aspecto social. Tá bom? Então estes são os aspectos. Aqui nós chamamos esses aspectos aqui de multidimensões. Não pode escrever muito rápido aqui não. Tem que escrever devagarzinho, senão a letra fica muito mais feia do que já é, né? E não foi falta de caderno de caligrafia não, viu? Fiz um bocado. Tá bom? E aí vamos lá. Então o objetivo vai ser o desenvolvimento integral da criança nesses aspectos: físico, psicológico, intelectual e social. Tá bom? E esses aspectos aqui, eles têm alguma finalidade? Tem sim. Sabe qual é a finalidade? Aqui é o que está invertido hoje, né? É o papel da escola. A escola tem o papel de quê? De auxiliar. Eita. A escola ela vai ter o papel de auxiliar, tá bom? Complementando, as ações de quem? As ações da família. Então hoje em dia o pessoal está chamando a família para auxiliar a escola, né? É o contrário, viu? A escola é que auxilia e complementa a educação das crianças. Tá legal? Beleza? Mais uma coisinha aqui. Vou puxar aqui mais uma setinha aqui, ó, de vermelho também. Vou puxar de preto e depois eu coloco a observação de vermelho. Olha só. Está com relação, falamos dos objetivos, falamos das fases, agora as características. Quais são as características da educação infantil? Primeiro com relação à avaliação. A avaliação tem um detalhe muito importante que é bastante cobrado em prova, tá? Primeiro, essa avaliação, ela vai ter, primeira característica, ela vai ter o acompanhamento tá bom? Do desenvolvimento das crianças. Desenvolvimento. Esse acompanhamento vai ser por meio de quê? Vai ser por meio de relatórios, vai ser por meio de fotos, tá bom? Vai ter que ter um registro, tá? Do desenvolvimento da criança. E aí é o seguinte, essa avaliação, ela é sem
objetivo de classificação. Classificação. Pode ter avaliação na educação infantil? Pode sim, pode ter avaliação. Qual é o detalhe da avaliação? Primeiro, ela vai ser para quê? Vai ser para o acompanhamento, tá bom? Do desenvolvimento da criança. Só que tem um detalhe, ó, essa avaliação é sem objetivo de classificação. Não tem nota na educação infantil, tá bom? Com relação ao tempo, falamos da avaliação. Agora vamos falar do tempo. Qual é o tempo da educação infantil, tá? O tempo vai ser o seguinte: a educação infantil, ela será em tempo parcial. Espera aí. Vou tentar fazer aqui menos feio, né, gente? Ela será em tempo parcial ou será em tempo integral. Tem integral na educação infantil? Tem sim. Tempo parcial vai ser um tempo mínimo, uma jornada de aula mínima de 4 horas. E a integral, uma jornada mínima de 7 horas. Tá bom? Falamos então em avaliação, falamos também em tempo. Qual é a outra característica? Outra característica da educação infantil vai ser a expedição de documentos, né? Que eu falei lá em cima, são os relatórios e fotos. Tá bom? Vai ter, então, observaçãozinha aqui, ó. Vai acontecer eita, aqui, vamos lá. A expedição de documentos tá bom? Expedição de documentos. Para quê? Que permitam, né, atestar o desenvolvimento e a aprendizagem da criança. É para isso que serve a expedição dos documentos. Beleza? Então, educação infantil, ela tem o objetivo do desenvolvimento integral da criança, tá bom? Nas multidimensões. Quando eu falo em multidimensões, aspecto físico, psicológico, intelectual e social. Com o objetivo de quê? De auxiliar e complementar a educação da família, tá bom? A educação infantil ela é dividida em fases. Nós temos a creche e a pré-escola. Lembrando que quando eu falo em creche, a creche ela será gratuita. Muito importante essa informação. A creche ela é gratuita, mas ela é obrigatória? Não, a creche não. Agora a pré-escola ela será gratuita e obrigatória. Tá bom? Cuidado com este detalhe, tá bom? Creche vai ser gratuita, pré-escola gratuita e obrigatória. Vai poder ter avaliação na educação infantil? Vai poder ter avaliação sim, mas a avaliação é só para acompanhar o desenvolvimento da criança, tá bom? E não vai ter objetivo de classificação, mesmo se for para o ingresso no ensino fundamental. Não tem promoção de hipótese alguma na educação infantil, tá bom? A ideia da educação infantil é o aluno experimentar, testar, desenvolver. Tá legal? Beleza? Existe educação integral na educação infantil? Pode sim. Educação em tempo integral, né? Que é diferente. Educação em tempo integral de educação integral. Quando eu falo educação em tempo integral, eu estou falando em jornada em carga horária. Quando eu falo educação integral, eu estou falando naquela complementação, no indivíduo completo, né? No aluno completo, no ser social. Beleza? E aí a gente vai dar o print aí nesse mapinha aí, a gente vai para o nosso último mapinha, que é o da educação do ensino fundamental, né? Ficou aqui educação fundamental, é do ensino fundamental, para a gente poder resolver algumas questões. Quando eu falo então ensino fundamental, né? Eu falo ensino fundamental, tem algumas particularidades bastante importantes e bastante interessantes para a gente anotar e para a gente lembrar. Tá bom? Principalmente quando eu falo em relação aos objetivos, tá? Lá na educação infantil, eu vou colocar tudo preto e vou marcando com marca-texto, que eu acho que fica melhor, tá? O ensino fundamental, então, primeira observação, ele vai ser obrigatório, tá bom? O ensino fundamental, ele é obrigatório, e ele terá duração de
9 anos. Não se esqueçam disso, tá? Ele vai se iniciar quando? Tópico 2. Ele inicia no aluno com 6 anos. Legal? Próximo tópico, terceiro, o que eu preciso saber? Quais são os objetivos do ensino fundamental? Quais são? Vai ser a formação básica, do cidadão. Mediante, e agora eu vou colocar uns tópicozinhos para vocês, tá? Tô colocando aqui conforme está lá na lei. Mediante o quê? Vamos lá. Mediante, primeiro, o desenvolvimento, vou abreviar, tá bom? Da capacidade de aprender. Da capacidade de aprender. Deu, ficou apertadinho ali, mas deu. Mas aprender o que? Aí tem a palavrinha-chave. Com pleno domínio. Com pleno domínio de quê? Da leitura, da escrita e dos cálculos. Tá bom? Então vamos já iluminar aqui as partes importantes. O ensino fundamental vai ser obrigatório, com duração de 9 anos. Se inicia aos 6 anos, ele tem o objetivo, a formação básica do cidadão, tá bom? Que vai ser garantida mediante o quê? O pleno domínio da leitura, escrita e dos cálculos matemáticos. Este é o primeiro tópico. Segundo, a compreensão do ambiente natural, vai montando seu mapinha mental aí, viu? E social. Beleza? E aí vamos lá, terceiro tópico. Então, ó, os objetivos então é o pleno domínio da leitura e escrita, a compreensão do ambiente natural e social, tá certo? Político também, tá? Social, político também. Beleza. Terceiro tópico vai ser a capacidade de aprendizagem. E quando eu falo em capacidade de aprendizagem, tá? O que eu estou falando? O que eu quero? O que a escola vai querer? Pense. O que a escola vai querer? Vai ser a formação de atitudes e valores. Tá legal? Essa é a primeira coisa. E a segunda capacidade de aprendizagem está relacionado à aquisição de conhecimentos. Beleza? Capacidade de aprendizagem, então, é a formação de atitudes e valores e a aquisição de conhecimento por parte do aluno. Legal? E o quarto e último tópico em relação ao ensino fundamental, deixa eu colocar aqui, ó, de preto. Quarto tópico, tá bom? Está relacionado ao fortalecimento, olha aí, ó, ao fortalecimento dos vínculos da família, dos laços
de solidariedade humana, de solidariedade humana, e da tolerância recíproca, e da tolerância recíproca. Beleza, gente? Então aqui nós vimos, tá, os pontos-chave em relação ao ensino fundamental. Preciso saber? Precisa sim, ó. Capacidade de aprendizagem, compreensão do ambiente natural, social, político, tá bom? E o fortalecimento dos vínculos, tá bom? Da família, dos laços de solidariedade humana e da tolerância recíproca. Vai estar lá na tua prova, tá bom? Então o que a gente passou aqui? Nós passamos pelos principais tópicos de LDB que são cobrados. A Banca Geduc gosta dessa aula de hoje, tá? Vai cair um pouquinho de cada aula na tua prova, isso eu tenho certeza absoluta. Mas a aula de hoje estará em peso na tua prova. Beleza, gente? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos treinar, né? Tem que treinar, temos que treinar, porque treinamento até exaustão leva à perfeição. Tá bom? Então vamos lá. Você agora, o que eu vou te indicar? Você que está vendo esse vídeo, você vai pegar e vai pausar esse vídeo no momento da questão, tá? Você vai pausar esse vídeo, vai resolver e depois você vai ver a minha resolução, tá certo? Você vai fazer desta forma para você treinar o que você aprendeu aqui na nossa aulinha, tá bom, gente? Tranquilinho, vamos lá resolver as questões então. Olha aqui, primeira questão que nós temos, está dizendo o seguinte, ó. Em conformidade com a Lei 939496, nossa LDB, tá? Com relação aos critérios avaliativos, olha aí, ó, de desempenho escolar, assinale a alternativa correta. Letra A. Os alunos com atraso escolar sempre devem ser retidos? Não, negativo, gente, já está errado aqui. Os alunos não devem ser retidos. A ideia é não retenção, né? É menos retenção e menos evasão na educação. Então não, já pode parar aqui já, tá? Dada a impossibilidade de aceleração, claro que não. A gente pode acelerar sim aqueles estudantes que estão com atraso escolar, tá bom? Então não, questão A, falsa. B, verifica-se a avaliação contínua e cumulativa. Beleza, isso aqui é o que a gente chama de avaliação formativa. Tá? Essa avaliação formativa. Do desempenho individual do aluno, observando, cuidado, ó, os aspectos qualitativos e quantitativos dos resultados ao longo do período letivo. Sim, nós vamos avaliar os aspectos qualitativos e quantitativos. Lembrando que os qualitativos prevalecem em relação aos quantitativos. Então, em princípio, essa daqui é o nosso gabarito, tá? Mas vamos olhar a letra C aqui, ó. A impossibilidade de alavancar alunos com saberes notórios. Saberes notórios você vai colocar aí que são os alunos com altas habilidades e os superdotados. Ainda que realizem testes de aprendizagem. Isso está errado, né? Nós podemos avançar, sim, os estudantes com altas habilidades e superdotados. Então, a C está falsa. Letra D. O corpo docente permanece desobrigado e impedido, já está com cara de errado, de fornecer estudos que visem a recuperação. Isso aqui está lá nas incumbências dos docentes, né? Então, essa daqui, letra D, está errado. O gabarito mesmo, letra B. Beleza, gente? Próxima questão, segunda questão, tem aqui, ó. De acordo com o artigo 24, inciso 3º da LDB, nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, tá? Desde que um novo currículo seja definido e aprovado pelo Conselho Estadual de Educação ou pela Secretaria Estadual de Educação e observadas as normas de avaliação pactuada com os pais. Bom, tem um monte de coisa errada aqui, né? Primeiro, os pais eles vão participar sim da proposta pedagógica, mas eles não vão interferir no currículo escolar, né? Assim, naquela parte obrigatória do currículo escolar. Não. As formas de progressão parcial, beleza, pode ter sim a forma de progressão parcial. Tá certo, ok. Desde que um novo currículo, não é um novo currículo,
tá? As atualizações, as alterações que forem feitas vão permanecer progressiva e na sequência do currículo abordado pelo sistema de ensino. Então essa segunda questão aqui está errada, mas ela já está com cara de estar errada, né? Essa questão aqui é da banca IGEDUC, tá? IGEDUC. Tá legal? Então gabarito errado da segunda questão. Terceira questão, ó. Segundo a Lei de Diretriz e Base da Educação, no artigo 31, ó, artigo 31 fala da organização da educação, tá? No artigo 31, agora sim, no artigo 31, a avaliação na educação infantil deve ser feita mediante o acompanhamento e o registro do seu desenvolvimento, sem objetivo de promoção, mesmo para acesso ao ensino fundamental. Questão aqui linda e maravilhosa, questão certinha, tá? Questão certa. O artigo 31 não é da organização não, tá? O artigo 31 fala do ensino infantil, da educação infantil. Tá legal? Então, questão 3, gabarito, certo. Próxima questão, questão número 4. Segundo o artigo 21, agora sim é a organização. Segundo o artigo 21 da LDB, a educação escolar compõe-se apenas... Opa, falou em educação escolar, é o mais amplo, lembra? Educação escolar. Um aluno meu não pode errar uma questão que cai sobre isso. A educação escolar é subdividida em educação básica e ensino superior. Tá bom? Então a educação escolar é subdividida nisso. A educação básica é dividida em etapas, que é a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Legal? Tranquilo? Então vamos lá. A educação escolar, o mais amplo, ela é dividida apenas pela educação básica, que é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Cadê o ensino superior aí? Não, né? Não tá? Então por isso essa questãozinha aqui está errada. Porque faltou o ensino superior. Tá bom? Facinho essa questão, né? Questão 5. No Brasil, a educação básica do nível fundamental deve ter carga mínima anual de 1.800 horas. Ele não botou nenhum número, ele colocou por extenso e colocou o 1.000. Isso daqui, essa questão aqui é da banca IGEDUC. Olha como essa banca atua no teu emocional. Se você não presta atenção, você perde uma questão dessa. Porque ele colocou o 1.000 aqui em cima, ó, e o 800 horas aqui embaixo. Quer ver que o resto vai estar tudo certo? Vamos ver, ó. 1.800 horas distribuída por um mínimo de 300 dias. Ah, não, aqui ele botou 300. De efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, de acordo com a LDB. Olha só, o que está errado aqui? O que está errado é o 1.800 horas, porque são só 800 horas. Falou em ensino fundamental e ensino médio, tá? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Carga horária, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Vai ser um mínimo de 800 horas distribuídas por um mínimo de 200 dias. Tá bom? Não esquece do mínimo, beleza? O ensino médio que tem aquela particularidade. Tá legal? Lembrando, esta carga horária não será computada o tempo reservado para os exames finais. Tá legal? Não pode contar não aquela parte dos exames finais não. O que muitas escolas estão fazendo hoje? Eu não sei se vocês perceberam. Eles estão colocando sempre assim. As 3 primeiras aulas, não tem mais aquela semana de prova que o aluno só ia fazer a prova e voltava. Agora o aluno vai, ele assiste as 3 primeiras aulas e as 3 últimas ele faz prova. Não é sempre assim agora, né? Por quê? Porque quando era só prova, né? Quando era exame final, não podia contar como dia letivo. Aí colocando os dias de aula e colocando a prova no final, vai contar como dia letivo também. Legal? Essa questão 5 aqui da IGEDUC, tá? Questão massa. Questão 6. A luz, olha aí, fofinha minha aluna, né? Ela adora quando começa a questão assim, a luz, ó. À luz da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, o ensino fundamental é facultativo. Parou. Ensino fundamental é obrigatório. E para eu não desenhar tudo de novo, eu vou voltar na questão anterior, que eu fiz o nosso
Espera, acho que eu consigo copiar e colar. Deixa eu ver aqui. Olha, eu acho que dá certo. Olha aí, deu certo. Que massa. Então, olha só. O ensino, a nossa educação... Mas não era esse aqui que eu queria copiar, não. Ó. Deu certo, mas deu errado ao mesmo tempo, né, gente? Espera aí. Deleta essa daqui que eu quero. Cadê ela que eu fiz aqui já hoje? Aqui, ela aqui, ó. Achei. Então, aqui, ó. Pega a ferramenta de seleção. Que massa. Vamos lá na questãozinha, ó. Nós temos, então, a nossa educação básica, né? A nossa educação escolar é formada pela educação básica, pelo ensino superior. O que a gente tem com relação às idades aqui, ó? A educação infantil ela é dividida em creche, nós vimos as fases, né? Creche e pré-escola. Pré-escola. A creche dos 0 aos 3, pré-escola dos 4 aos 5, ensino fundamental dos 6 aos 14 e ensino médio dos 15 aos 17. Qual é o detalhe, ó? Da pré-escola até o ensino médio, isso daqui vai formar a educação básica obrigatória. Tá bom? Então, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio é obrigatório e não facultativo. Tá bom? Vamos ver se tem mais algum erro. E tem duração máxima de 6 anos. Não, são 9 anos. Gratuito na escola pública, inicia-se aos 12 anos. Não, inicia-se aos 6 anos. Tudo errado a questão, né? Cheio de erro para você não ter condições de errar essa questão ainda. Então, gabarito da sexta questão, gabarito errado. Legal? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos lá, próxima questão. Próxima questão, ó. No Brasil, de acordo com a LDB, a educação básica pode ter carga horária máxima anual de até 120 horas. Primeiro, já nem é máxima, a carga horária é mínima anual. Depois, 120 horas distribuídas, não são 120 horas, mas é um mínimo de 800 horas distribuídas por um máximo, não, por um mínimo de 80 dias. Eita coisa boa, se for só 80 dias de aula, hein? Por um mínimo de 200 dias. Essa questão aqui também é questãozinha errada, né? Questão errada. Oitava questão. Oitava questão, ó. A versão da LDB, aprovada em 1996, garantiu a ampliação do direito da educação básica obrigatória e gratuita dos 3 aos 17 anos. Parou aqui, né, gente? Não é dos 3 aos 17, mas sim dos 4 aos 17 anos. Organizada da seguinte forma, vamos lá, tá falando da educação básica obrigatória, a EBO. A EBO é formada pela pré-escola, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio, sendo direito de todos a educação de qualidade e gratuita. Tá? O que está errado? Aqui a idade não é dos 3 aos 17, mas sim dos 4 aos 17. Gabarito errado também. Olha quantas questões com gabarito errado, né? Próxima questão, questãozinha 9. A educação infantil, primeira etapa da educação escolar, beleza, educação infantil, primeira etapa da educação básica, perfeito. Tem como finalidade, qual é a finalidade da educação infantil? O desenvolvimento integral da criança até 8 anos de idade. E aí você já matou a charada que essa questão vai estar errada, né? Por que ela vai estar errada? Primeiro, a educação infantil não é criança de 8 anos. São crianças dos 0 aos 3 anos. Lembra, ou dos 0 aos 3, dos 0 aos 5, né? Dos 0 aos 5 anos de idade. Lembrando, quando eu falo dos 0 aos 5, aqui estão englobadas as duas fases, né? A creche, que será somente gratuita, e a pré-escola, que vai ser gratuita e obrigatória, né? A creche vai dos 0 aos 3 e a pré-escola dos 4 aos 5. Esquece isso não, tá bom? E aí tem mais um outro detalhe, não é verdade? Ele não falou os aspectos, né? Ele só falou desenvolvimento integral da criança de até 8 anos. Não, o erro é só esse daqui mesmo, tá bom? Questãozinha errada, questão número 9. Vamos para a próxima questão. Próxima questão, questão 10, ó. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, beleza, a ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Certinho, conforme está lá na lei, tá, gente? Ctrl C, Ctrl V. Questãozinha correta, questão certa, tá bom? Questão número 11. Questão 11 está trazendo aqui, ó, a educação básica. Opa, falou educação básica. Educação básica é o 10 for, né? Falou em finalidade da educação básica. Peraí, aqui. Falou em finalidade da educação básica. Ó, educação básica é diferente de educação escolar. Tá bom? Quais são as finalidades da educação básica? Da educação básica é o 10 for. Quais são as finalidades da educação escolar? É o pré, quá. Tá bom? Essas iniciais vão te ajudar a fazer a prova. Aí tu ia ter mesmo, né? É só pegar as iniciais ali, ó. Então falou, a educação básica tem por finalidades, ó, desenvolver o educando, olha o 10, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Sim, ó, educação básica 10 for. Gabarito correto, gabarito certo. Beleza? Fácil demais, né? Assim fica fácil. 12ª questão. A escola não poderá reclassificar os alunos, especialmente quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. E aqui o detalhe está neste não, ó. Tá? Isso aqui está deixando a questão errada, porque pode sim reclassificar. E eu só vou poder reclassificar quando for transferência. Lembrando que os processos de classificação serão por promoção, transferência e independente de escolaridade anterior. Quando for transferência, eu vou poder reclassificar o aluno. Tá legal? Próxima questão. Assim, e aí o gabarito da questão é o que, Gleine? Gabarito errado, tá? 12ª errado. Nossa penúltima questão, são 14 questões, vamos fazer essa daqui e a gente encerra a nossa aulinha de hoje, tá? Olha, segundo a LDB, a educação infantil tem como regra o controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas. E essa questão aqui está errada, porque a educação infantil, a carga horária será de... A frequência mínima exigida será de 60% e não de 75%. Por isso, questãozinha errada, né, minha gente? E nossa última questão, ó. A mesma coisa, em relação à educação infantil, ela terá carga máxima anual de 800 horas distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado para os exames finais quando houver. Se eu falar aqui educação infantil, essa carga horária ela está relacionada à educação infantil? Aí você, não está relacionada à educação infantil. Então ela está errada, né? Porque a educação infantil vão ser 800 horas por um mínimo de 200 dias, tá? De efetivo trabalho educacional. Agora, se eu falo a educação, o ensino. Se eu falo em relação ao ensino fundamental, ou ensino médio, nós sabemos que a carga horária anual será um mínimo de 800 horas por um mínimo de 200 dias. Mas qual é o trabalho aqui?
Aqui vai ser trabalho escolar. É aquele que acontece dentro da sala de aula. Tá legal? Essa questão aqui ela vai estar errada, mas mesmo se mudasse a referência e falasse em ensino fundamental ou médio, ela ia permanecer errada, porque ó, falou que a carga vai ser máxima anual e nunca vai ser máxima, a carga vai ser mínima, tá? Então a questãozinha aqui é errada. Beleza, gente? E aqui eu deixo a nossa mensagenzinha de toda a aula, ó. A tua prova, ó, estude hoje como se tua prova fosse amanhã. Tá legal? Porque sempre na véspera da prova você acha a força de onde não tem. Tá legal? Então, meu povo, deixa eu ajeitar aqui de novo a câmera. Aquela resenha aqui, quando eu passo, ela fica parada. Agora sim, ó. Então é o seguinte, meu povo, olha só. Então eu vou encerrar nossa aulinha de hoje. Tá legal? A aula vai ficar disponível aqui nas nossas plataformas. Você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal. Compartilha esse vídeo aí, dá o like, tá bom? E vem para o nosso preparatório. Tá bom, gente? Então, qualquer dúvida, deixa aí o comentário. Se gostou do vídeo, comenta. Se não gostou também, comenta aí pra gente poder melhorar. Eu sei que a qualidade da câmera hoje não tá legal, mas graças ao Pereba. Tá bom, gente? Então, forte abraço e até a próxima aula.